Salve, salve, minha gente. Arthur Gaiarso aqui, idealizador do Sistema de Educação Somática sobre Ser Corpo. Eu estou falando sobre nosso curso de massagem somática e práticas bioenergéticas. E agora eu apresento para vocês o módulo 4, o ciclo de meditações ativas. Bom, as meditações ativas foram criadas para que os ocidentais pudessem entrar em contato com estados meditativos a partir de elementos como a exaustão, a respiração, a dança, o chacoalhar-se e os movimentos expressivos. A percepção de que a meditação sentada não surtiu o efeito desejado, uma vez que os ruídos internos não cessavam, levou o Osho a criar dezenas de formas diferentes de chegar à meditação ou ao estado do meditativo, né? No Sobre Ser Corpo, atualizamos as técnicas de acordo com as necessidades atuais, deixando-as mais sutis e acessíveis para ser feita nesse modelo online. Então, esse ciclo de meditações ativas é um bibelozinho, ele tem muito pensamento, muita criação, muito tempo dedicado, porque realmente esse trabalho é maravilhoso. O Osho, né, esse mestre, guru espiritual, enfim, como queira chamar, ele saiu da Índia, né, e foi para os Estados Unidos, onde ele conseguiu uma grande difusão dessas técnicas, isso no início da contracultura, criando uma comunidade gigantesca e tendo lá atrás, nos anos 70, mais de 1 milhão de pessoas formadas por ele, tanto que essas técnicas resistem até hoje. No mundo inteiro que você vai, você acha as meditações ativas do Osho. Enquanto terapeuta, né, enquanto praticante também, eu tive muitas experiências, né, nessas meditações junto com o pessoal do Osho e depois durante algum tempo trabalhando com a Fátima Toledo, que utiliza a meditação da Kundalini a rodo para preparação de atores de elenco, né? E aí eu fui percebendo com o tempo, com a prática, que essas meditações ativas eram um pouco fortes demais para a maior parte das pessoas. Elas ocasionavam mal-estar, deixavam os corpos doloridos durante semanas, e tinha todo esse aspecto de sofrimento envolvido, né? E eu entendo, né, que a época que elas foram criadas, que foi nessa época de contracultura, se usava muito essa ideia de temos que acordar, né? Vamos chacoalhar, dar tapa na cara, vamos acordar, gente. O gigante acordou. Isso foi importante naquela época para a mudança de costumes, para questionar também costumes, né? E práticas que vinham se arrastando há muito tempo, à custa de sofrimento de muitos e uma redução das possibilidades de ser, né? Então, estou muito feliz com que esse movimento tenha ocorrido para a gente poder ser quem a gente é hoje, ainda muita repressão, mas com mais possibilidades de ser, né? E aí o que eu fiz? Então, a partir dessas experiências, quando eu fui chegando mais para esse momento de trazer esse trabalho para a internet, eu fui repensando e trazendo, primeiro, elementos de haitianos, né? Fazer essas meditações tendo em vista a teoria das couraças musculares, tendo em vista essa escape ou essa descarga orgástica que a gente tanto faz aqui no Sobre Ser Corpo, né? Então, inverter o sentido de algumas práticas, ampliar a preparação para as práticas, então, incluir novos movimentos e elementos que vão já criando uma expansão e uma flexibilização para que seja prazeroso quando a gente estiver com muita carga, quando a gente tiver que sustentar alguma posição que algumas meditações colocam, e além disso, colocando elementos brasileiros, principalmente de música brasileira e movimentos de dança brasileira nessas meditações, pelo mesmo motivo, por ser mais prazeroso, para fazer um caminho didático, estou o tempo inteiro incluindo aqui, querendo que todo mundo consiga curtir essa experiência, né? E assim, então, a gente transformou essas meditações que continuam potentes, tanto quanto, ou eu diria até mais prazerosas, mais gostosas de serem feitas. Então, a gente faz respirando nas couraças, que é uma versão nossa do chakra breathing, né? Só que a gente vai falando das couraças e vai fazendo no sentido delas, né? Primeiro, no sentido espiritual, que seria esse sentido indo yoga, depois no sentido orgástico, ficou bem gostosa de fazer. Depois uma kundinha é uma kundalini que eu fiz eu enchi de elementos brasileiros no início, movimentos prazerosos, para quando a gente entra na kundalini ser um voo, né? Um voo aterrado, mas um voo, um êxtase, né? Depois expansão e toque sutil, que é
pegar essa forma que a gente faz as práticas de liberação de tensão deitado no chão e transformar isso numa coisa fluida que vá te levando para esse processo de expansão a partir dos toques sutis. Pô, especialidade da casa, adoramos isso. Depois as direções é uma versão nossa do Heart Chakra, que é uma meditação bem tradicional do Osho, que a gente adicionou elementos expressivos e alguns movimentos que dão um sentido mais claro. A gente sai com mais certo do que a gente quer para onde a gente quer olhar. Depois, respiração circular. Respiração circular é uma técnica em si, mas eu fui colocando uma didática e movimentos fluidos antes dela para que a gente também consiga fazer essa prática sem ter nenhum mal-estar, né? Consiga já mais expandido chegar nessa respiração circular, que não é uma técnica tão simples. Depois a gente faz uma Kundalini mesmo, com elementos brasileiros também, mas mais semelhante ao que é uma Kundalini original, vamos dizer assim. E a gente fecha com expansão e toque sutil 1, que é mais uma sessão de outra forma de fazer expansão e toque sutil de forma fluida, como uma meditação ativa. Esse ciclo talvez seja o mais prazeroso, que exige menos explicações, porque ele busca sempre esse fluxo de movimento ininterrupto, um encadeado no outro, para ir trazendo essa grande expansão. Eu acredito que é o ciclo onde a gente entra mais em contato com essas nossas possibilidades. Então, esse é o ciclo 4, ciclo de meditações ativas.